Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela, do canal Doce lá da Daniela. Tenho 32 anos, moro aqui no interior do Ceará. Sou casada, tenho uma filha e hoje eu venho aqui no canal da Rosilene para pedir a ajuda de todos vocês. Eu tenho um canal aqui no YouTube, gente, e estou precisando muito de crescer o meu canal. Lá no meu canal eu gravo rotina, vlogs, dia a dia, minha realidade. Tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu peço a vocês, vão lá, se inscrevam no canal para vocês estar me ajudando, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês. E já quero agradecer a Rosilene pela oportunidade, tá bom? E que Deus abençoe grandemente ela e todos vocês. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau. Família, vamos lá dar aquele apoio à nossa amiga Daniela, deixando seu like, se inscrevendo, comentando e compartilhando, porque é mais uma guerreira que está aqui dentro da plataforma do YouTube, tentando crescer para ter a sua marca e também para dar uma vida melhor à sua família. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? E o link do vídeo dela vai estar na descrição do vídeo, fixado nos comentários, também na minha comunidade, tá bom? Não esqueça de dizer que veio pela Rosilene Mendes, tá bom? Então, conto muito com vocês. Bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. Meus amores, hoje eu quero contar uma experiência de vida pra vocês. Eu tenho tantas experiências, tantas coisas que já aconteceram na minha vida, que eu acredito que muitas pessoas aqui vai se identificar com o que eu estou falando, né? Ou que já passou por uma situação parecida com essa. Então eu espero muito de coração que vocês gostem do vídeo. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever e de compartilhar, tá bom? É isso, bora lá começar. Família, uma das coisas que eu quero contar pra vocês, das experiências de vida, foi que eu comecei a trabalhar muito nova, com 7 anos de idade. Com essa idade, gente, eu já sabia o que eu queria, já sabia o que era certo, o que era errado, por qual caminho eu tinha que seguir, né? Qual profissão eu queria ser quando eu crescesse. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa assim, muito entendida das coisas. E o que eu não sabia, eu procurava entender, procurava saber com os adultos, entendeu? E com 7 anos de idade eu comecei a trabalhar fazendo faxina nas casas dos outros para ganhar R$ 30 naquela época. Só que R$ 30 naquela época, gente, há 1000 anos atrás, era muito dinheiro. E com R$ 30 eu dividia o dinheiro em casa, né? Dava R$ 15 dentro de casa e ficava com R$ 15 para comprar minhas coisinhas, né? E até porque também eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava na parte da manhã e estudava na parte da tarde, que era da 1 às 6h30, né? E com isso, gente, eu ajudava dentro de casa, porque naquela época que eu tinha vindo de Recife para São Paulo, a gente passava muita dificuldades naquela época, né? E a minha mãe também naquela época também, para a gente poder sobreviver, ela também saía para pedir, né? Só que naquela época eu estava estudando e eu tinha conseguido esse emprego para poder trabalhar, para dar uma ajuda à minha mãe, porque eu via que a minha mãe saía direto, gente, saía das 6 da manhã e chegava umas 10, 11 horas da noite para não deixar faltar nada dentro de casa. E como eu já era bem entendidinha, eu falei, não, quer saber, como eu estou estudando, eu vou ver se eu consigo um serviço na parte da manhã com algum vizinho aqui para poder ajudar minha mãe, porque o sofrimento era muito grande, né? Então, limpava a casa, eu limpava a casa, lavava roupa, eu passava para ganhar apenas R$ 30, gente. Era R$ 30 naquela época. E graças a Deus que aqueles R$ 30 lá nos ajudou bastante, né? Mas só que eu queria mais que isso. Eu falei, eu não posso ficar a vida inteira trabalhando de faxina para ganhar R$ 30. Eu, mais pra frente, quando eu começar a evoluir, eu quero procurar algo melhor para mim poder começar a ganhar mais dinheiro, né? Porque eu sempre fui assim, sempre procurei, desde nova, procurar a me evoluir, sabe? Aprender para evoluir, para não ficar, tipo, na mesmice. E foi assim que aconteceu, gente. Eu, né, depois desse daí, eu comecei a trabalhar, né? Fiquei um tempo trabalhando como faxina, né? Ganhando os R$ 30. E aí eu fui procurando ver com as pessoas onde tinha vaga de serviço, porque naquela época eu era de menor, não podia trabalhar registrado, gente. Mas eu poderia trabalhar limpando uma casa, poderia trabalhar cuidando de uma criança, né? Como um ajudante de alguma coisa. E graças a Deus foi assim, gente. E aí depois disso eu comecei a trabalhar como ajudante numa creche que ficava em frente à casa da minha tia, né? Foi uma creche que lançou lá, né? E eu trabalhei ali na cozinha, cortando os legumes, cortando alho, cebola para
fazer as comidas, né? E para dar aquelas crianças que as mães deixavam lá na creche para as pessoas olharem. Fiquei um bom tempo ali, né? E quando tinha aquelas sobras de comida, gente, o que eu gostava de lá era tão bom que quando sobrava, eles davam pra gente levar pra casa. Aí tinha sobra de fruta, de legumes, tinha sobra de café com leite, de leite com Nescau, tinha aqueles pão com mortandela, pão com presunto e queijo. Aquela época era muito legal, foi uma experiência que eu adquiri. Mesmo trabalhando dentro da cozinha, né? Eu via aquelas crianças chegando, eles ficavam me chamando de tia, tia pra lá, tia pra cá, tia pra lá, tia pra cá. E aí quando a gente colocava os pratos tudo bonitinho de comida ali, né? E eles iam, uma outra funcionária ia pegando, ia dando para as crianças, era muito legal, gente. É muito legal trabalhar com criança, foi uma experiência muito gostosa, muito boa, né? Tanto que depois dessa experiência que eu tive de trabalhar como ajudante de cozinha numa creche que lançou, eu comecei a trabalhar como babysit. Sim, gente, sim. Por incrível que pareça, né? Você, a Rosane tá ficando louca, ela trabalhou com isso, nada assim, gente, trabalha como babysit. E eu vou contar pra vocês a experiência de trabalhar como babysit. Naquela época eu ganhava R$ 80, cuidava de duas crianças, tá? Uma de 3 meses de vida e outra de 4 anos. E o horário do meu serviço dentro da casa que eu trabalhava, gente, era das 10 da noite às 6 da manhã, gente. Sim, lá, quando eu cuidava dessas crianças, eu tinha a janta, né? E tinha meu cafezinho pela manhã, né? E para você ver a confiança de tão que a pessoa tinha comigo era muito grande, porque hoje em dia para você confiar os seus filhos na mão de outra pessoa, do jeito que o mundo tá, gente, é muito difícil. E glória a Deus as pessoas que sempre olhou para mim, sempre diziam assim: "Nossa, você tem quantos anos?" "Eu tenho 7, eu tenho 8." E você já tem uma cara de gente responsável, de uma pessoa que já sabe o que quer pra vida. E toda a minha vida foi assim. Sempre tive uma cara de responsável, sempre tive a cara de saber o que eu quero da minha vida, né? Então eu comecei a trabalhar, foi depois do serviço do babysit que eu comecei a evoluir, graças a Deus, graças a meu bom Deus e meu esforço, né? E foi onde eu comecei a ajudar mais a minha mãe ali dentro de casa com esse valor, né? E às vezes, família, quando eu estudava, eu não tinha nem o que comer, nem o que levar para a escola. Às vezes dava comida na escola, né? Mas, assim, nem sempre eu comia na escola, né? Nem sempre. Às vezes eu tinha um pouquinho de vergonha, sabe? Não sei por que a gente, quando é dessa faixa etária, não sei se já aconteceu com vocês, de tipo levar a merendeira, que não sei o quê, mas muitas vezes, muitas pessoas que ia pra escola, muitos alunos passavam por muita dificuldade. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca contei as minhas dificuldades pra ninguém. Às vezes eu comia na escola e às vezes não comia por causa de bullying, sabe? Olha a merendeira, tá passando fome dentro de casa, então eu ficava muito aflita com aquilo, e às vezes eu não comia por conta disso, né? Mas graças a Deus, depois que eu comecei a evoluir, né, eu não passei mais a comer merenda na escola, eu deixava para aquelas pessoas que estavam precisando, assim como eu, né? E glória a Deus, né, de eu ter arrumado esse emprego, foi uma experiência que eu adquiri na vida como um babysit, e daí, gente, eu comecei a evoluir, cuidando de outras crianças, né, pra ganhar a mais. Eu só não dormia no serviço, mas eu, tipo assim, trabalhava, um exemplo, das 7 da manhã até umas 2, até umas 4 horas da tarde, para ganhar um valor X, né? E glória a Deus, através desse serviço, eu comecei a evoluir, comecei a trabalhar com empresas grandes, como por exemplo a Pneu Goodyear. Quem já conheceu a empresa da Pneu Goodyear aqui, deixa aqui fixado não, deixa nos comentários para mim saber, porque eu trabalhava com produção, tá bom? Porque assim, lá eles coisavam os pneus Goodyear, né? E a produção que a gente trabalhava era tipo eram uns brindes, era um relógio de pilha com um negócio que eu nem lembro lá. Ixi, faz tanto tempo, gente, que eu consigo lembrar só de algumas coisas. Era um reloginho, né, do Ayrton Senna, né? Era tão bonitinho, gente, com a pilha da Rayovac, né? Vinha duas pilhas junto e vinha uma outra coisa com esse brinde que eu não tô lembrada, gente. Então eu trabalhei lá durante 9 meses, eu era de menor, mas a empresa, como gostava muito, muito de mim, disse: "Olha, Rosilene", que naquela época eu era solteira, né? E eu não tinha nome de casada, era Rosilene Apolinário, disse: "Olha,
A gente gosta tanto de você, você é uma pessoa que trabalha muito bem, muito bem. E a gente vai fazer um papel como se você fosse de menor. Você assina, porque se de repente chegar alguém aqui, a fiscalização, e perguntar a você, não sei se é fiscalização, gente, se eu estiver falando aqui errado, vocês me desculpem, me corrigem. Você confirma, diz, tá bom. Aí fiz aquele papel, trabalhei 9 meses, gente, ali. Trabalhava fazendo hora extra, né? Toda vez que tinha hora extra ali, eu tava fazendo ali para ganhar um dinheirinho bom, porque eu era sempre dessas de sempre buscava melhorar, sempre buscava onde tinha um cantinho para me ganhar dinheiro, ganhar uma extra, eu ia, né? Então, glória a Deus por isso. E através dessa empresa, da Pneu Goodyear, eu evoluí mais ainda. A gente adquiriu muita, muita experiência na vida. Glória a Deus por isso. E foi assim que eu comecei a trabalhar com empresas grandes. Até eu entender que eu já tinha mais dos meus 15 anos de idade, né? Porque quando eles fizeram o contrato comigo, gente, de 9 meses, era de 6 a 9 meses. Eu falei, pode colocar de 9 meses, né? Naquela época, depois que eu passei da parte da tarde, eu passei a estudar à noite, né? Que eu passei pro primeiro, né? O primeiro ano. Então, eu comecei a trabalhar das 7 da manhã e até umas 2, até umas 4 horas, porque eu estudava naquela época à noite e eles tinham obrigação de me soltar um certo horário para ter que não perder a minha escola, né? Que a minha escola para mim sempre foi prioridade, sempre foi importante também. Então, glória a Deus, né? Trabalhei esses 9 meses lá e foi uma experiência maravilhosa. E de lá, gente, só comecei a evoluir, né? A minha idade foi avançando, né? E quando eu comecei a trabalhar lá, eu achava que eu não ia conseguir dar conta do serviço e da escola, porque era muito cansativo, gente. A gente trabalhava sentado, às vezes tinha que mudar, tinha que trabalhar em pé, tinha que sempre estar reservando ali na produção dos relógios, às vezes tinha que ficar numa parte que ia montar o relógio, tinha uma parte que a gente tinha que limpar com um produto, tinha uma parte que a gente tinha que embalar, tinha uma parte que a gente tinha que colocar na esteira, e da esteira colocar as etiquetas, colocar dentro da caixa para sair fazendo as distribuições, né, para os devidos lugares. Então, era assim um pouquinho cansativo, mas foi uma experiência muito gostosa que eu passei na minha vida. E eu agradeço a Deus por essa experiência, porque senão eu não seria a mulher que eu sou hoje e eu não teria tanto a experiência que eu tenho hoje de serviço, né? Glória a Deus. Depois dessa empresa da Pneu Goodyear, eu comecei a trabalhar numa empresa de Xerox. Mas aí eu já estava com a idade de 14 para 15, se eu não me engano. E eu trabalhei um bom tempo lá, gente, tirando Xerox, né, para as pessoas, fazia encadernação, colocava aqueles negocinho que vai do lado do caderno, assim, que eu esqueci o nome, uns ferrinhos que vai assim, né? Tirava o Xerox de frente e verso, digitalizava, fazia tudo isso. Eu aprendi tudo isso, gente. Então, ali eu já tava ganhando um salário, assim, praticamente quase um salário, né? E só que como também eu era de menor, eu trabalhava pouco, né? Trabalhava das 8h30 e até umas 4h30, né? Era pouquinho a carga horária, né? Mas a dona ela gostava tanto de mim que ela falava assim, Rose, quando você quiser ficar de maior, se você quiser ficar aqui comigo, eu quero te registrar, porque você é uma pessoa que trabalha tão bem, é uma menina que não reclama de nada. E eu, graças a Deus, gente, fui uma pessoa que, em todos os serviços que eu trabalhei, eu nunca reclamei de nada, eu sempre cumpri meu papel de funcionária, mesmo sendo ali de menor, sabe? Porque a gente, às vezes, as pessoas faz um teste com a gente, tipo assim, quando você vai fazer uma entrevista, as pessoas perguntam, é, tem algum problema com a carga horária, ou se é da manhã, da tarde, ou de madrugada, sei lá, alguma coisa assim parecida. Eles perguntam para ver qual é da gente, para ver se a gente quer trabalhar mesmo, se a gente está disponível nos horários e tudo mais. E graças a Deus eu sempre falei que eu estava disponível para qualquer horário, né? Para qualquer função, porque quando a gente precisa, a gente quer trabalhar, a gente não fica escolhendo serviço. Geralmente, quando a gente escolhe muitas, o serviço acaba escolhendo a gente, né? Então, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que o que apareceu para mim se falava assim, olha, tanto que eu posso te pagar e você vai trabalhar assim, 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 assim. Eu dizia, não, tá bom, para mim tá bom. Porque eu sempre fui uma pessoa assim muito simples, muito humilde. E eu sei que através da simplicidade, o Senhor, através daquele serviço simples, o Senhor ia me colocar em algo melhor. Que esse serviço que eu passei foi umas experiências de vida para mim, sabe? Para mim, hoje tá contando aqui para vocês, né? Para Deus por isso. E depois eu fiquei um bom tempo trabalhando nessa casa de Xerox, né?
que era num apartamento lá na Barra Funda. Tem muita gente aqui de São Paulo que sabe onde é. É ali perto do fórum da Barra Funda, ali, gente, no Fórum Trabalhista. Do outro lado não tem um ponto de táxi ali. Eu trabalhei ali, naquele prédio bem grande, bem chique, maravilhoso. Perto da Record, gente. Tanto que na onde eu trabalhava eu vi o Gugu Liberato naquela época, o Gugu Liberato. Eu vi aquele Rodrigo Faro, né? A gente ensinava pra ele assim, ó. Nós te amamos lá, eu e o pessoal, e ele fazia assim, ó. Obrigada pelo carinho, ele fazia assim, porque a gente não podia chegar perto, né? Porque tinha segurança em volta, né? Então ali foi uma experiência que eu adquiri muito, gente, demais. Foi muito gostoso trabalhar naquela época. Eu conheci várias pessoas ali, sabe? É, eu adquiri uma experiência maravilhosa. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. Agradeço muito a Deus. E dali mesmo, gente, dali mesmo, quando eu passei a adquirir uma certa idade, né? Que trabalhei um bom tempo ali. Eu passei, sabe onde eu trabalhar, gente? Vocês nem vão acreditar. No Fórum da Barra Funda. Eu trabalhei lá em cima, na Vara 89, lá em cima, com processo trabalhista, gente. Olha só, procurando arquivos ali, os advogados chegavam e diziam assim: olha, eu preciso daquele arquivo tal, 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 tal. A gente ia lá, pegava, ia lá nos anos lá, 89, como tô dando exemplo, pegava aquele arquivo que o advogado queria, marcava lá o advogado o horário tal, 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 e entregava para eles. Eu não acreditei, gente, quando eu entrei para trabalhar nesse fórum trabalhista, e foi uma experiência maravilhosa, vamos dizer assim, né? Então, como eu falei para vocês, através desses serviços pequenos que eu trabalhei, o Senhor me colocou em portas de emprego grande. Por isso que hoje eu tenho 2 carteiras de trabalho. Tem vídeo aqui que eu mostrei para vocês que eu tenho uma carteira de solteiro com o nome solteiro que é cheio de registro e uma com o nome de casada. Então foi por causa disso eu adquiri muitas experiências, gente. Muitas experiências ali. Então eu dou glória a Deus e hoje eu sinto falta de quando eu era mais nova, né? Hoje eu já tô velha, vamos dizer assim, velha que eu digo assim na idade, né? Graças a Deus por isso. Mas eu carrego aqui nas minhas costas aqui muitas experiências maravilhosas de que eu passei na minha vida. Através dessas experiências eu pude adquirir, colocar coisas dentro de casa, aliviar um pouco do lado da minha mãe, né? Eu tenho muitas, muitas, muitas empresas aqui pra contar, gente, pra vocês. Mas se eu fosse contar nesse vídeo ia ficar muito longo. Gente, eu vou tomar um pouquinho de café. Eu acabei de fazer, tá tão gostoso. E o Enzo tá ali, ó. Tá vendo a perninha maguinha dele aqui, né? Então, louva a Deus, porque eu aprendi tudo muito novo, muito cedo. Eu sempre olhava minha mãe fazendo comida e dizia... Minha mãe dizia assim, minha filha, não pode ficar perto da beira do fogão não, senão você vai se queimar. Não pode ficar aqui não. Eu falei, não, mãe, eu vou ficar aqui só olhando de longe, porque eu quero aprender, porque quando eu crescer eu quero fazer comida, eu quero aprender as coisas. Ela falou assim, mas só fica um pouquinho distante que eu vou explicando. E aí eu ficava perguntando, mãe, como é que faz o arroz, como é que faz o feijão? E ela sempre explicava que naquela época minha mãe enxergava bem. Minha mãe era muito mais nova, ela tinha praticamente a minha idade, né? Não, era mais nova do que eu, gente, é exagero, né? Ela era muito mais nova do que eu, tinha o que, seus 30, 29, 30 anos, né? E graças a Deus eu aprendi tudo muito novo, a lavar uma roupa, a limpar uma casa, a fazer uma comida, a fazer um café. Quando eu me enfiei pela primeira vez com uma primeira pessoa, gente, que eu sofri muito, muito. Um dia eu conto essa história aqui. Eu já sabia fazer um café, lavar uma roupa, lavar um banheiro, limpar uma casa. Eu já sabia o básico, porque eu quis aprender muito nova, já desde muito nova. Glória a Deus por eu ter sido essa pessoa que eu sou hoje. E eu nunca, gente, nunca na minha vida precisei roubar ninguém. Precisei trabalhar numa casa para tirar o dinheiro de alguém escondido. Nunca precisei, porque de onde eu vim me ensinaram sempre coisas boas, né? E eu nunca quis aprender esse lado de estar roubando as pessoas, de, se eu não conseguir emprego eu vou roubar, que não sei o que, graças a Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa que mesmo que não tivesse, eu sempre corria atrás, graças a Deus, né? Então essas experiências de vida para mim foi muito bom. Eu aprendi muita coisa, sabe? E eu conto essas experiências às vezes para minha irmã, conto para as pessoas de fora. É até difícil de acreditar, nossa, ela trabalhou essa idade. Sim, gente, sim, porque tem pessoas que começam a trabalhar muito cedo devido às dificuldades, né? E essas pessoas também que trabalham muito cedo na roça, aprendendo ali a fazer aquelas plantações, sabe? Tudo para, às vezes, também para patrão, sabe? Os pais, né? E às vezes os filhos também acabam trabalhando também, já conseguem adquirir várias experiências ali com os pais, trabalhando desde criança. Sim, gente, tem gente que trabalha
muito cedo mesmo. Por que acontece isso? Por causa das dificuldades. Às vezes não é porque nem porque a gente quer. E não é uma opção, sabe? É uma realidade que você tem que trabalhar, ou você trabalha fazendo alguma coisa, ou você morre de fome. Então era uma opção minha. Minha mãe batalhou muito, ela sofria demais, sabe? Para trazer o pão de cada dia para casa, porque ela nunca pôde trabalhar, minha mãe, devido às dificuldades dela, né? As dificuldades da perna dela, sempre minha mãe teve dificuldade. Para você ver que minha mãe nunca não conseguiu nem concluir na escola também. Minha mãe sofria muito na escola, sofria muito bullying, sabe? Tanto de professora quanto de aluno, que naquela época lá eles apanhavam com palmatório, né? Colocava no milho, né? E tudo mais. E as professoras eram muito ignorantes. Se você não obedecesse, você ia, botava a cara na parede. Se você não obedecesse, eles botavam o milho no chão, assim, ó. E você ficava com o joelho ali naquela época. Naquela época, gente, era da minha época, viu? Era, quer dizer, da minha época não, na época da minha mãe. Era a época da minha mãe, era assim, né? Aquelas professoras com os palmatórios, assim, ó, sabe? Graças a Deus que nessa época a gente estudou, não era assim, não. Né? No mínimo que a gente, na minha época, no mínimo que se a gente recebesse uma reclamação, a gente levava uma suspensão e a gente ficava assim, de costas para a parede, não podia nem olhar para os alunos que estavam lá atrás, sabe? Nessa época do milho aí da palmatória, Jesus misericórdia, ainda bem que eu não estava nessa época, não. Mas tudo são experiências. Hoje em dia tudo escolhe diferente, tudo evoluiu, né? Graças a Deus. E é isso, gente. Isso foi um pouco da história de vida que eu queria contar aqui pra vocês, né? Acredito que tem muitas pessoas que vão se identificar. Acredito que tem muitas pessoas que não vão assistir, porque ninguém gosta de vídeo falando, né? Mas é um vídeo de experiência, tenho muita experiência. Se vocês gostarem, eu quero trazer mais experiência de vida para vocês do que eu já passei aqui, minha trajetória de vida, como foi, por que que eu vim de Recife para cá, né? As minhas dificuldades, superações, né? Enfim, é isso. Então foi isso que aconteceu comigo com a Roselene Mendes aqui. Eu adquiri muita experiência muito cedo. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz por ter passado por tudo isso, né? Do que eu passei, eu trabalhei em empresas muito grandes. Tem muitas empresas que eu passei, que eu já trabalhei, gente, que vocês nem acreditam. Mas quem sabe um dia aqui eu conto pra vocês, se vocês gostarem aqui, deixe nos comentários que eu venho trazer e contar mais experiência aqui pra vocês, tá bom? Não deixe de ir no canal da minha amiga Daniela, daquela força, tá bom? E não deixe de deixar os seus comentários, não deixe de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, você que é novo ou nova aqui, e também de ativar as notificações do YouTube para meus vídeos chegar em primeira mão para vocês, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês por ter chegado até aqui, por ter me ouvido. Nossa, por ter me ouvido, muito obrigada, né? E é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E não esqueça de deixar aqui nos comentários se vocês já tiverem alguma experiência parecida com essa, que eu vou ficar muito feliz mesmo. Fiquem com Deus.